E em BH, está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Mas nas cidades que fazem limite com a capital, a regra é outra. Olha só. Novamente, os bares e restaurantes da capital estão impedidos de vender bebida alcoólica para o consumo no local. Está proibida por quê? Desde o último sábado, a Prefeitura de Belo Horizonte conseguiu que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais anulasse os efeitos da liminar, que permitia o consumo nesses locais. Já na região metropolitana, as cidades que fazem limite com Belo Horizonte, a maioria está com a venda de bebida alcoólica liberada. A cidade de Contagem, por exemplo, é permitido a comercialização e consumo todos os dias, até as 11 horas da noite. Ainda está liberado música ao vivo. Em Ribeirão das Neves, apesar de não liberar shows ao vivo, o comércio pode vender bebidas sem restrição no horário de funcionamento. Já em Santa Luzia, a gelada na mesa só entre sexta-feira às 5 da tarde até o domingo, às 10 horas da noite. Em Ibirité, para beber no bar só até às 10 da noite. Em Sabará, também está liberado o consumo no local, sem restrição de horário. Já em Betim, da mesma forma, pode beber no local, até o comércio fechar. Em Nova Lima, está permitida a comercialização ou retirada da bebida no comércio. Mas beber dentro do estabelecimento não pode. E os bares podem funcionar todos os dias, até às 11h59 da noite. E nós viemos até o centro de Belo Horizonte para ouvir a opinião das pessoas. Que por aqui, meu filho, ir para o boteco só se for para tomar refrigerante. Se a gente estivesse respeitando a quarentena desde o começo, talvez a situação já estava muito melhor. Pensar em risco, você tem que fechar todas as pastelarias de Belo Horizonte. Se você for na Galeria Ouvidor, você vai ver a quantidade de gente dentro da pastelaria daquela lá. O risco é muito maior. Aglomerar por causa de bebida não vale a pena, não correr o risco de vida por causa de bebida. Deve liberar sim, até porque final de ano o pessoal ficaram 6 meses fechado, agora é o momento de ganhar dinheiro, salvar alguma coisa no ano, cara. Se fosse para proibir, teria que ser em todos os lugares, né? Porque o pessoal sai daqui, vai para lá, consome lá e volta para cá com o vírus da mesma forma. E o repórter Pablo Thiago está no limite entre as cidades de Ribeirão das Neves e BH. E é para lá que eu vou ao vivo. Pablo, é com você. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todos que acompanham o Alterosa Alerta. Eu estou aqui na rua Menezes, que faz limite com Ribeirão das Neves e Belo Horizonte. Desse lado de cá, o bairro Lagoinha, onde eu tenho esse restaurante, Stanley. A gente percebe, Porto, e pode entrar. As mesas compõem o cenário aí com garrafas de refrigerante, porque aqui nesse lado, Belo Horizonte, não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas. Ou seja, a gente já sabe disso, viu na matéria agora mesmo. Então, em Belo Horizonte, não é permitido. Agora, o que deixa frustrado o comerciante daqui é que exatamente do outro lado da rua, o cliente pode sair daqui, e a gente vai fazer esse trajeto, atravessar para ir em outro local, como por exemplo aquele restaurante, e consumir bebida alcoólica. Chega a ser engraçado, né, Stanley? Claro, um lado você pode consumir bebida alcoólica, do outro lado não pode. Ou seja, o comerciante daqui perde o cliente, porque, de alguma forma, em outro local, as pessoas têm brecha. Obrigado. Ao vivo tem disso, Stanley, a gente atravessando a rua aqui, na rua Menezes, para você que está acompanhando agora. Nós estamos aqui no limite de Ribeirão das Neves e Belo Horizonte. Desse lado nós temos esse restaurante, que a gente observa aqui na mesa. Deixamos até preparado. A cervejinha gelada. Deixa eu virar aqui, ó. Papai! Papai, só que só nesse lado, porque o pessoal do lado de lá fica com a garganta seca. E conversando aqui com o pessoal do restaurante, o Juninho, que conversou com a gente um pouco mais cedo. Juninho, mesmo assim vocês estão tomando todas as medidas de segurança, né? A gente trabalha com todas as medidas previstas, como álcool gel, máscara, luvas, distanciamento, sempre mantendo a organização, né, contra o Covid-19. Tá certo, obrigado. O Juninho trabalha aqui, coordenando aqui o restaurante. Pô, Stanley, fica aí esse registro dessa imagem um pouco cômica até. As coisas que se assimilam aqui, eu sei que tá liberada a cerveja, mas eu não tô liberado a beber não, né, meu filho? Vai ficar aqui. Ô, Pablo, pede Porto para poder ir para a rua, por favor. Atenção, Minas Gerais. Milton, enche a tela para mim. Você está vendo agora o que ninguém até hoje teve bom senso, viu, Maria Isabel, de mostrar na televisão mineira. Põe a imagem da rua para mim.
São 10 metros, 12 metros no mínimo, no máximo, na verdade. Olha lá. De um lado, conta os passos pra mim, vai. Vamos lá. Os passos para quem quiser beber uma cervejinha gelada vai ter que dar. Vamos lá, vamos resumindo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos pessoal, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 21. 30 passos para chegar aqui nesse local onde não é proibido. Ou seja, quem quer beber dá 30 passos e bebe, meu filho. Pois é, aí nós estamos aqui no Alterosa Alerta mostrando para você que está em casa como é injusto por parte das administrações, eu não estou falando de uma nem de outra, vocês, o coronavírus, valeu, Porto, coronavírus, de um lado da calçada, ele pega com bebida alcoólica. Do outro lado da calçada, ele não pega com bebida alcoólica. Opa! Entendeu aí, Vânia? É isso. É isso. Do lado de lá tem corona com cachaça. Do lado de cá tem corona sem cachaça. Vixe. Deixa eu aproveitar essas imagens aí, minha querida. Tira o GC pra mim. Tira o GC pra mim. Só para que a minha querida Carolina Saraiva possa fazer a matéria dela à noite, usando essas imagens aí, ó. Carol, mostra para todo mundo do JA, do Jornal da Alterosa, que aqui na nossa metropolitana, do lado da calçada, de lá, pode beber e não tem problema de coronavírus. Do lado de cá, não pode beber. E por que é que os prefeitos não sentam e conversam sobre esses assuntos? Não sei. É só para desestabilizar a emoção do cidadão da região metropolitana de Belo Horizonte, só isso. Sabe? Porque eu sempre defendi o diálogo entre as pessoas. Você que está acompanhando, está chegando agora aqui na TV Alterosa, você está vendo uma rua aqui da região metropolitana, onde de um lado é Ribeirão das Neves e de outro é a capital dos mineiros. É Belo Horizonte. Né? Ribeirão das Neves, você pode consumir bebida alcoólica no local onde ela é vendida. Ou seja, dentro do botequim, do restaurante. Aqui em BH você não pode beber dentro do local onde você comprou. Ó, essa é uma rua. 12 passos entre um estabelecimento e outro. Ou seja, do lado de cá você olha para o outro e vê do outro lado o cara bebendo. Não é justo. Não há comitê gestor de Covid que seja capaz de vir até aqui, diante dessa constatação, e sustentar nenhum tipo de tese. É uma vergonha para o resto do Brasil, na minha opinião. É uma vergonha para o resto do Brasil o que eu estou mostrando aqui agora. Não é que o Ribeirão da Neve está certo ou que BH está errado. Não é nada disso. É vocês quererem invocar a ciência de forma tão constante, sendo que a realidade é outra completamente diferente. Né? Quer dizer que Ribeirão das Neves está usando qual ciência para permitir? Né? Ribeirão das Neves está usando qual ciência para permitir? E Belo Horizonte está usando qual faculdade que o doutor usou em Ribeirão das Neves para permitir? Qual universidade que o doutor de BH está usando para permitir? Então, a Alterosa Alerta coloca agora, com exclusividade para você que está em casa, fazer a sua análise. Uma rua dividida pela intolerância e pela intransigência dos nossos gestores. Essa é a minha opinião, eu quero muito a sua. Pablo, você que está aí, não precisa nem ouvir as pessoas, não. Eu queria muito a sua percepção de como é que está o sentimento dos cidadãos em relação a essa proibição de um lado e liberação do outro. E com você, Pablo. Na verdade, a questão da opinião das pessoas aqui é bem diferente de outros pontos da cidade, né? Porque como nós falamos no início, a pessoa vem para cá, não serviu a cervejinha gelada, ele atravessa a rua e vai para lá. Quem está frustrado com tudo isso é o comerciante, que em alguns casos perde o cliente, porque é natural, às vezes você quer almoçar, quer tomar uma cervejinha socialmente, esse cliente não pode consumir aqui, ele atravessa para o outro lado da rua e consome lá. Qual que é o risco que ele tem? E nós vimos lá o comerciante dizendo, aqui a gente previne com uso de máscaras, álcool em gel, todo aquele procedimento necessário para que tenha segurança ali na questão da prevenção do vírus. Então, a frustração aqui das pessoas é diferente de outros pontos da cidade, até mais quem está no hipercentro, que não tem para onde correr na Estânia. Aqui o cara pode dar um pulo ali e tal, e acaba consumindo cervejinha do jeito que ele quer. E eu quero provar, Pablo, mais uma vez muito obrigado, o trabalho belíssimo da equipe de jornalismo da TV Alterosa, um usuário de transporte público
denuncia uma lotação, viu, Pablo?